Você já parou para pensar quem realmente faz o mundo girar? Enquanto muita gente vê apenas o produto final, existe um setor que transforma conhecimento em ação, máquinas em resultados, ideias em realidade. Estamos falando da indústria, onde oportunidades, inovação e crescimento não esperam ninguém. Se você quer descobrir como entrar nesse universo, crescer rápido, aprender de verdade e se destacar no mercado, fique comigo. Hoje vamos revelar por que trabalhar na indústria pode mudar sua vida. E esse é só o começo. Se você quer descobrir todos os segredos e oportunidades da indústria, já deixa o seu like agora e vem comigo nessa jornada. A indústria não é moda, ela é estrutura. Enquanto tendências vêm e vão, fábricas continuam rodando, máquinas continuam produzindo e sistemas continuam precisando de gente qualificada para funcionar. É por isso que, quando falamos de mercado de trabalho, a indústria ocupa uma posição única. Ela sustenta serviços essenciais e mantém a economia girando mesmo em cenários instáveis. Do ponto de vista técnico, estamos falando de um setor com previsibilidade operacional. Assim como investidores buscam empresas sólidas, profissionais inteligentes buscam setores resilientes. Alimentação, energia, saneamento, bebidas, metalurgia, agroindústria, farmacêutica. Todos esses segmentos têm algo em comum. Não podem simplesmente parar. Onde existe máquina, existe manutenção. Onde existe processo, existe técnico. E isso muda tudo. Porque estabilidade não é garantia absoluta, mas é probabilidade favorável. É saber que sua profissão não depende de likes, de algoritmos ou de promessas vazias. Depende de conhecimento aplicado, de competência técnica e de demanda real. Como já dizia um velho princípio da engenharia, o que é essencial sempre encontra quem o sustente. Se você já percebeu que o mundo precisa de quem saiba fazer, ajustar, medir, corrigir e manter, você já começou a entender por que a indústria continua sendo um dos ambientes mais seguros para construir carreira. E se isso faz sentido para você, deixa um comentário com a palavra indústria. Isso ajuda o conteúdo a chegar em quem também precisa ouvir essa verdade. Quando se fala em estabilidade, muita gente pensa imediatamente em concurso público. Mas existe um outro tipo de segurança que poucos entendem: a estabilidade baseada em necessidade real. A indústria funciona assim. Ela não depende de ciclos de popularidade. Ela depende de produção contínua, eficiência operacional e redução de falhas. E isso exige profissionais técnicos o tempo todo. Pense comigo. Uma fábrica de alimentos pode parar? Um frigorífico pode desligar suas linhas? Uma indústria farmacêutica pode interromper processos críticos? Não. Esses setores operam com janelas mínimas de parada, porque qualquer falha custa caro. E onde o custo da falha é alto, o valor do profissional técnico sobe automaticamente. É por isso que áreas como elétrica industrial, eletromecânica, automação e manutenção são tão estratégicas. Elas não são suporte, são núcleo operacional. Sem esses profissionais, não existe produção, não existe qualidade, não existe entrega. E o mercado sabe disso. Outro ponto importante é a diversificação industrial. Mesmo que um segmento desacelere, outro cresce. Se o metal mecânico oscila, o alimentício sustenta. Se o agronegócio cresce, puxa máquinas, transporte, beneficiamento e energia. Isso cria um efeito de compensação que mantém o mercado aquecido para quem tem base técnica sólida. Existe uma frase muito usada no meio industrial que resume bem essa lógica: máquina parada não espera. E é exatamente por isso que o técnico nunca fica invisível. A indústria pode até mudar tecnologias, mas nunca deixa de precisar de gente preparada para lidar com elas. Se você busca previsibilidade, rotina estruturada e um setor que respeita quem resolve problema de verdade, a indústria entrega isso. E se essa visão está abrindo sua mente, compartilhe este trecho com alguém que ainda acha que estabilidade só existe no papel e deixe um like para fortalecer essa conversa. Agora vamos tocar em um ponto sensível, mas necessário: dinheiro.
não como ostentação, mas como ferramenta de liberdade. A indústria, diferente de muitos setores, permite algo raro no início da carreira: renda real logo nos primeiros passos. Imagine um jovem de 18 anos, recém-formado em um curso técnico. Até ontem, dependia de ajuda da família. De repente, entra no mercado recebendo algo entre 2.800 e 3.500 dólares no início da carreira. Em algumas regiões, com adicionais e periculosidade, esse valor ultrapassa 4.000 reais. Isso não é exceção, é realidade industrial. Existe uma frase simples que explica o impacto disso. Para quem começa do zero, qualquer base sólida muda tudo. Esse salário inicial não é o topo, é o ponto de partida. E a indústria trabalha com progressão. Quem entrega resultado cresce. Quem aprende sobe. Quem se especializa dispara. Além do salário fixo, o setor privado oferece variáveis que fazem diferença: horas extras, adicionais, bônus por desempenho, escalas flexíveis e oportunidades internas. Coisas que muitos cargos engessados simplesmente não permitem. Isso cria algo poderoso: capacidade de planejamento financeiro cedo. Com renda estável, o profissional consegue investir, financiar um veículo, ajudar em casa, planejar estudos e até pensar em patrimônio. Não é sobre enriquecer rápido, é sobre construir sem sufoco. Como dizem no chão de fábrica, quem ganha previsível pensa longe. A remuneração industrial não é sorte, é consequência da responsabilidade envolvida. Energia, máquinas, processos críticos não admitem erro. E quem assume essa responsabilidade precisa ser valorizado. Se esse ponto te fez refletir, comenta "salário" aqui embaixo e envia esse vídeo para alguém que acha que técnico não ganha bem. Existe uma diferença brutal entre saber teoria e dominar a prática, e é na indústria que essa transformação acontece. O chão de fábrica é uma escola viva, onde cada falha ensina, cada ajuste amadurece e cada decisão constrói experiência. É ali que o profissional técnico deixa de ser aluno e passa a ser referência. Quem sai de um curso técnico muitas vezes acredita que já está pronto, mas a verdade é outra. O curso abre a porta, a indústria forma o profissional. Na rotina industrial, você aprende a interpretar diagramas elétricos reais, identificar falhas em painéis, entender o comportamento de motores, sensores, inversores e CLPs sob condições reais de operação. Existe um conceito muito usado na engenharia chamado curva de aprendizado acelerada. Ele acontece quando o profissional é exposto diariamente a problemas reais, e a indústria entrega isso como nenhum outro ambiente. Cada turno traz desafios diferentes, e isso desenvolve raciocínio técnico, tomada de decisão e visão sistêmica. Mas o aprendizado não é só técnico. Ele é humano. Você aprende a trabalhar em equipe, a se comunicar com clareza, a ouvir operadores, engenheiros, supervisores. Aprende que comunicação mal feita gera falha. Como diz um princípio básico da segurança industrial, erro não comunicado vira acidente. Esse ambiente desenvolve as chamadas soft skills: postura, responsabilidade, ética, clareza, junto com as hard skills, que são as competências técnicas. Essa combinação é o que transforma um técnico comum em um profissional disputado pelo mercado. E tem mais. Os profissionais mais experientes, os chamados antigões, carregam um conhecimento que não está em livro nenhum. Quem demonstra interesse real em aprender é acolhido. Como se diz no meio industrial, quem quer aprender nunca fica sozinho. Se você acredita que aprendizado de verdade acontece na prática, comenta "aprendizado" e marca alguém que precisa ouvir isso hoje. Um dos maiores medos de qualquer profissional é ficar parado no tempo, fazer a mesma coisa por anos e perceber que o mundo avançou sem ele. Na indústria, isso é quase impossível para quem se mantém ativo. O ambiente industrial exige evolução constante, e isso puxa o profissional para cima. Tecnologias mudam,
Processos são otimizados, máquinas são atualizadas. Quem trabalha nesse meio precisa acompanhar. E isso cria um ciclo poderoso. Quanto mais você aprende, mais valor você gera. Quanto mais valor você gera, mais oportunidades aparecem. Na prática, o técnico pode crescer horizontalmente, se tornando especialista em um sistema específico, ou verticalmente, assumindo funções de liderança, supervisão ou engenharia aplicada. A indústria não limita crescimento por idade, mas por competência. Existe uma frase comum no setor: cargo não segura máquina, conhecimento segura. Outro ponto fundamental é a melhoria contínua, conceito base de metodologias como Kaizen, TPM e Lean Manufacturing. O técnico que entende esses pilares passa a enxergar o processo como um todo, não apenas sua função isolada. Isso muda o nível de profissional que você se torna. E mais, a indústria valoriza certificações, cursos, treinamentos internos e externos. Muitas empresas investem diretamente na formação do colaborador, porque sabem que capacitar custa menos do que perder alguém preparado. Esse investimento retorna em forma de crescimento real. Crescer na indústria não é sobre subir rápido, é sobre subir com base sólida. E quem constrói base forte dificilmente é substituído. Como diz um velho ditado técnico, peça se troca, profissional preparado se mantém. Se você busca uma carreira onde o crescimento depende do seu esforço e não de sorte, comenta evolução e compartilha com alguém que tem medo de ficar para trás. Pouca gente percebe, mas a indústria é uma linguagem universal. Um painel elétrico fala a mesma lógica no Brasil, na Alemanha ou no Canadá. Um CLP segue padrões internacionais. Normas técnicas, simbologias e processos atravessam fronteiras. E é exatamente por isso que a indústria pode se tornar um passaporte profissional. Hoje, diversos países enfrentam escassez de mão de obra técnica qualificada. Automação, elétrica industrial, manutenção e mecatrônica estão entre as áreas mais procuradas. E quem já atua em empresas multinacionais sai na frente, porque aprende padrões globais, cultura organizacional e métodos reconhecidos internacionalmente. Mas é importante ser claro: sair do país não é sorte, é preparação. Autoridade técnica pesa, experiência comprovada pesa, e idioma pesa muito. Um inglês técnico bem dominado já abre portas. Alemão, espanhol ou francês ampliam ainda mais as possibilidades. Como se diz no meio corporativo, competência abre a porta, idioma permite entrar. A indústria também oferece mobilidade interna. Muitas empresas possibilitam transferências, projetos internacionais e intercâmbio técnico. Isso amplia networking, visão de mundo e maturidade profissional. Não é só mudar de país, é mudar de nível. Claro que existe o lado desafiador: adaptação cultural, responsabilidade maior e cobrança mais alta. Mas quem chega lá não chegou por acaso. Chegou porque construiu base sólida. E essa base começa no chão de fábrica. Se você já pensou em trabalhar fora ou crescer dentro de uma multinacional, comenta "Mundo" aqui embaixo e envia esse conteúdo para alguém que sonha alto, mas ainda não enxerga o caminho. Antes de qualquer tecnologia virar algo comum, ela passa pela indústria. É ali que o futuro é testado, ajustado e validado. Quem trabalha nesse ambiente não assiste à inovação de fora, participa dela. E isso cria uma vantagem enorme para o profissional técnico. Manutenção preditiva, sensores inteligentes, análise de dados, automação avançada, integração de sistemas, inteligência artificial aplicada a processos industriais. Tudo isso chega primeiro nas fábricas. Enquanto o uso civil ainda discute possibilidades, a indústria já está aplicando, medindo resultado e corrigindo falhas. Existe um princípio muito forte no setor: quem não se atualiza fica obsoleto. Mas a boa notícia é que o ambiente industrial força essa atualização. Treinamentos, mudanças de processo e novas tecnologias fazem parte da rotina. E quem acompanha esse ritmo nunca fica para trás. A indústria também trabalha com visão de longo prazo.
Cada inovação precisa justificar ganho de eficiência, redução de custo, aumento de segurança ou qualidade. Isso ensina o técnico a pensar estrategicamente, não só operacionalmente. Como se diz no meio, tecnologia sem propósito é custo, não solução. Outro ponto importante é o contato direto com decisões estratégicas. O técnico entende por que uma empresa escolhe determinada tecnologia, como ela será integrada e quais impactos terá no processo. Esse conhecimento vale muito no mercado. Estar dentro da indústria é estar no centro da evolução. É aprender antes, testar antes e dominar antes. Se você quer fazer parte de quem constrói o futuro, comenta inovação e compartilha este trecho com alguém que ainda acha que tecnologia só existe fora da fábrica. Na indústria, respeito não vem de cargo, vem de competência. O profissional que resolve problema, que entende o processo e que mantém a operação rodando, constrói algo muito valioso: autoridade técnica. E isso ninguém tira. Autoridade técnica é quando sua opinião pesa, quando seu diagnóstico é ouvido, quando seu nome é lembrado nos momentos críticos. Ela não nasce do ego, nasce da consistência, de errar, corrigir, aprender e evoluir. Como diz um ditado industrial, quem sustenta a máquina, sustenta a operação. Esse tipo de reconhecimento transforma a carreira. O técnico passa a ser consultado, envolvido em decisões, indicado para projetos e oportunidades melhores. Muitas vezes, sem precisar pedir. A indústria observa comportamento, postura e resultado. Outro ponto importante é a responsabilidade real. Diferente de ambientes teóricos, na indústria, as decisões têm impacto direto. Um erro pode parar uma linha inteira. Um acerto pode economizar milhares de reais. Essa pressão forma profissionais mais maduros, mais conscientes e mais preparados para qualquer desafio. E isso não vale só dentro da fábrica. A autoridade técnica acompanha o profissional para onde ele for. Ela vira currículo vivo. Não é só o que você estudou, é o que você já resolveu. Como dizem os mais experientes, currículo fala, histórico prova. Se você acredita que respeito se constrói com entrega e não com discurso, comenta autoridade e marca alguém que precisa ouvir isso hoje. Existe um dos maiores inimigos da carreira técnica: a crença de que já se sabe o suficiente. A indústria não perdoa a estagnação. Ela muda rápido, evolui em ciclos curtos e exige adaptação constante. Quem para de aprender começa a ficar para trás sem perceber. Muitos profissionais, tecnicamente bons, travam a própria evolução por ego. Acham que experiência passada garante futuro. Mas a verdade é dura e simples. Conhecimento que não se atualiza, envelhece. Como dizem no meio técnico, máquina evolui, processo muda, profissional precisa acompanhar. A indústria expõe isso de forma clara. Novas normas, novos equipamentos, novas metodologias, novos softwares. O técnico que se mantém curioso continua relevante. O que se fecha, perde espaço. Não por injustiça, mas por necessidade operacional. Esse ambiente ensina humildade profissional, ensina a perguntar, a ouvir, a testar. Ensina que errar faz parte do processo desde que exista correção e aprendizado. É assim que se constrói excelência técnica ao longo dos anos. E talvez esse seja um dos maiores presentes da indústria. Ela obriga o profissional a evoluir junto com o mundo. Quem entende isso nunca fica obsoleto. Como já dizia um princípio antigo da engenharia, não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável. Se você concorda que aprender sempre é a única saída, comenta aprender e compartilha este trecho com alguém que ainda acha que já chegou no topo. Trabalhar na indústria não é para qualquer um. É para quem quer fazer acontecer, aprender constantemente e transformar esforço em resultado real. É onde estabilidade, crescimento, aprendizado e inovação caminham lado a lado. E quem mergulha nesse universo sai preparado para qualquer desafio. Mas aqui vai a verdade.
Isso é só a superfície. A indústria tem camadas e segredos que poucos conhecem. Há oportunidades, dicas estratégicas e caminhos pouco explorados que podem multiplicar sua carreira de formas que você ainda nem imagina. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo, onde vamos destrinchar as estratégias para entrar, crescer e se destacar na indústria desde o primeiro dia. Então, se você quer continuar nessa jornada, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o like. Assim você não perde a parte 2, que vai revelar tudo o que você precisa saber para dar o próximo passo e realmente se tornar indispensável nesse setor. Comenta aqui qual foi o ponto que mais chamou sua atenção até agora, porque no próximo vídeo vamos aprofundar e mostrar como transformar conhecimento em salário, oportunidades e crescimento real.